Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje, nessa terça-feira, nesse dia 11 de setembro de 2018, estamos vivenciando a 23ª semana do Tempo Comum e a liturgia de hoje propõe para nós a reflexão do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19, que vai nos narrar o seguinte. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem chamou Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então vivenciando essa 23ª semana do Tempo Comum, e a liturgia da palavra, a cada dia, tem uma proposta nova para cada um de nós, para que possamos então conformar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E assim hoje nós ouvimos então Jesus que passa a noite em oração. E essa atitude de oração de Jesus no Evangelho de São Lucas é algo corriqueiro, algo comum. Antes de tomar qualquer decisão na sua vida, e ainda mais se tratando de decisão importante, como escolher 12 para que pudesse então ali ser sinal da sua presença, Jesus passa a noite toda em oração ao Pai. E aí nós podemos já nos questionar. E nós, diante das nossas decisões, nós rezamos antes? Buscamos saber qual é a vontade de Deus para essa nossa decisão que nós temos que tomar? Olha, quem dera se nós então tivéssemos essa postura, essa atitude de Jesus. Com certeza iríamos acertar mais e errar menos, e consequentemente também sofrer menos. Mas enfim, Jesus então desce o monte onde ele estava em oração, e ali ele escolhe 12, ao qual então nós bem sabemos quem são: Pedro, André, Tiago, João, Judas, Tiago, filho de Alfeu, Mateus, enfim, os 12 apóstolos, que recebem instrução, que são formados por Jesus para poder então ser o sinal da sua presença nos lugares onde ele mesmo deveria estar. E aqui também nos ajuda a poder compreender que, muitas vezes, nós que somos pecadores, falhos, limitados, temos dificuldade em poder então passar alguma tarefa, alguma atividade, alguma missão ao irmão. Queremos abraçar tudo, estar presente em tudo, e aí sabemos que não conseguimos. E por que não fazer como Jesus? Escolher pessoas, e claro, tudo isso fruto da oração, e enviá-las para que elas possam então também nos ajudar nessa missão de evangelizar. Não podemos ser, então, centradores de atividades. É preciso, então, delegar. Coordenador significa o quê? Coordenar, ou seja, colocar em ordem junto com os irmãos. E não fazer tudo, e não abraçar tudo, é o que muitas lideranças no dia de hoje têm dificuldade em compreender. E é claro que também temos dificuldades de encontrar pessoas que queiram nos ajudar. E muitas vezes as pessoas, por falta de quem lhe ajude, elas então precisam abraçar tudo. Mas se temos a oportunidade
de poder delegar pessoas para nos ajudar, por que não fazê-lo? Jesus fez assim. Ele poderia muito bem resolver tudo sozinho, mas não. Escolheu 12 e olha, hoje em dia, uma grande multidão que, através do batismo, também assume esse compromisso de discípulo missionário do Senhor. E assim, descendo então o monte, Jesus paira numa planície, num lugar plano. Diferentemente de Mateus, que Mateus ele tem lá no capítulo 5 o Sermão da Montanha. Lucas ele vai então trazer para nós o Sermão da Planície. Por quê? Para Lucas, todos estão no mesmo nível. Não que em Mateus alguns sejam melhores que os outros. Não. Tem uma outra conotação. Em Lucas, todos estão no mesmo patamar e é por isso que Jesus não sobe, mas ele está junto com as pessoas. E a grande maioria são pobres, sofredores, pessoas que passam dificuldades, e dificuldades financeiras mesmo. Muitas vezes sem ter o que comer, porque a comunidade de Lucas era formada por a maior parte deles eram pessoas pobres. Então, meus queridos amados irmãos, Jesus vai ensinar. E grande multidão se reúne ao entorno de Jesus, para quê? Para poder então ali ao menos tocar na sua veste, porque dele saía uma grande força, e ali sabiam que poderiam ser curados, se conseguisse alcançar Jesus. Mas nós podemos então perceber que Jesus, ele através da sua palavra, ele que nos alcança. E a palavra de Deus alcançando, ela nos cura, nos liberta. Ela nos ajuda a podermos então conformar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E é isso que fala para nós a primeira leitura de hoje, extraído da carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, ele chama a atenção da sua comunidade. Por quê? A comunidade, qualquer dificuldade, qualquer desentendimento, está entrando na justiça, irmão contra irmão na comunidade. E Paulo, então, não suporta isso, vai dizer, olha, por acaso essas questões não poderiam ser resolvidas entre nós? Se tivéssemos mais paciência, se esperássemos, suportássemos um pouquinho mais a dor, o sofrimento, será que não conseguiríamos resolver isso entre nós? Por que ficar entrando no processo um contra os outros, querendo julgar o outro? E o pior de tudo, chamando juízes que não têm valores, critérios, ou seja, que não podem julgar as coisas da maneira clara, porque somente Deus vê o coração. Os juízes vão por aquilo que eles acham, aquilo que eles imaginam, e além das provas, mas muito mais do que tudo isso é o coração do ser humano. Então, Paulo chama a atenção que nós, enquanto cristãos, precisamos então deixar que esse cristianismo passe pela nossa vida e transforme nossas atitudes. Não é somente eu passar pela religião, mas a religião também tem que passar por mim. Tem que me formar, tem que transformar a minha vida e principalmente o meu modo de ser. Para que assim possamos dar testemunho desse Deus de amor que age no meio de nós. Possamos ser finais visíveis da presença desse Deus, que também hoje, como chamou os 12, convida cada um de nós para sermos protagonistas de uma nova história. Portanto, meus queridos e amados irmãos, vamos abrir o nosso coração, iluminados pela palavra de Deus, que essa palavra ilumine e transforme a nossa vida, para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos sadios, de perdão, de misericórdia, de justiça e principalmente de paz. Esses são os frutos que o Evangelho, o Espírito Santo de Deus vem semear em nossas vidas e em nossos corações. E que nós possamos então colher tudo isso nas nossas atitudes e que os nossos relacionamentos sejam transformados pela Palavra de Deus. E que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude a podermos então acolher o chamado do seu Filho que nos convida e nos envia em missão para que possamos então transformar essa realidade que nos cerca. E assim, meus queridos e amados irmãos, como o salmista de hoje, nós possamos então expressar com a nossa vida esse amor de Deus que está presente na nossa vida e nos nossos relacionamentos, como nos convida o salmista no dia de hoje. O Senhor ama seu povo de verdade, e é esse amor de Deus que nós somos chamados e enviados a levar a tantos irmãos que se encontram ali perdidos no sofrimento, na angústia, na dor,
e que não tem ninguém por eles, e que nós possamos ir ao encontro deles, assim como aquelas multidões iam ao encontro de Jesus, que nós possamos então levar esse amor de Deus a esses corações que estão deprimidos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha, faz parte desse nosso canal, dessa nossa grande família. Agradeço imensamente a sua presença e participação a cada vídeo aqui nesse nosso canal. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, é novo aqui, se inscreva no nosso canal. É fácil, é só você clicar aqui embaixo no vermelho, inscrever-se, ó. Clique aqui embaixo aqui e você estará fazendo parte também dessa família. Ajude-nos a divulgar esse vídeo, esse canal, compartilhando com seus grupos de WhatsApp, das comunidades. Vamos fazer com que a boa nova de Cristo chegue aos corações de nossos irmãos e que nós possamos então sermos esses apóstolos a qual o Senhor então confiou a missão de evangelizar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo aqui meu abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.